Eu faço um desafio a você que está ouvindo. E passe o desafio adiante. Que outro programa de rádio, qualquer outro. Não, vamos ser mais precisos e mais amplos. Sim. Que outro programa de rádio, de televisão, de internet lida tanto com leis, com códigos, com a objetividade das coisas? Ah, mas você opina muito. Claro, eu faço jornalismo opinativo. Nós fazemos aqui esse programa de jornalismo opinativo. Mas aqui não tem fake opinion. Fake news desde sempre não. Não tem fake opinion. Tem que calcar a opinião em alguma coisa. Né? Para que se chegue ao é da coisa. Aí fica divertido. Aí fica totoso. Né? Isso. Sem contar o charme, o veneno e a picardia. Você pode acompanhar o programa pelo Dial, milhões de pessoas fazem isso em número crescente, mas também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E se for aplicativo? Band Rádios. Ah, perdi. Vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e o programa está lá. O blog mais lido do UOL. Olha que bonitinho. Já disse, falo isso sem jactância em relação aos meus colegas. Gente competente, gente que tem voz, e mesmo assim, tá? Eu fico feliz. Porque também você triunfar entre as nulidades, que graça tem, né? Não sei o quê. Não, o bom é triunfar quando tem mais gente triunfando também, né? A concorrência virtuosa. Vai pra cima, meu filho. É isso aí. Agora, nós sabemos ser graves quando é para ser grave. E há coisas que são muito sérias. E andamos, o Fábio Cuba, o Vólio Bene, em razão desse deixa que eu chuto da Lava Jato, quer dizer, não, deixa que a gente faz, deixa que a gente prende, deixa que a gente pega, deixa que a gente arrebenta. A própria imprensa está se esquecendo de visitar as leis. Aí é grave. Que tem coisa que não é assim, essa tragédia que aconteceu no Rio do fuzilamento de um músico. 80 tiros num carro de família. É evidente que os soldados que atiraram, vamos atirar para matar, que divertido. Não creio que tenha sido assim. As coisas são até mais complexas do que isso. E mais graves do que isso. Que fosse só isso, a responsabilidade puramente pessoal desse ou daquele, você vai lá, tira a fruta podre e resolve o problema. A questão é saber se nós não estamos lidando com aquilo que os alemães chamam Zeitgeist. Com o espírito do tempo. Com uma cultura que se instalou. Do atira primeiro e pergunta depois. Está responsabilizando A, B ou C? Não. Eu estou dizendo de novo, porque outra vez já deu um ruído. O Reinaldo responsabilizou o Bolsonaro pelo ataque à escola. Que bobagem. Não ouviram direito o que eu falei. E agora, de novo, quero que ouçam. Eu estou dizendo que, diante de ocorrências dessa gravidade, as autoridades têm responsabilidade pública por aquilo que dizem. E aquilo que elas dizem pode ir no sentido em que está indo o leito da tragédia, o fluxo da tragédia, ou melhor, ou na contramão do fluxo da tragédia. Entenderam? Eu estou tratando de uma questão civilizatória também. Mas, claro, houve um crime grave. E é preciso que haja devida responsabilização. E aí,
com a devida vênia, está sobrando besteira na imprensa. Portanto, a parte do alto flagelo está aqui. Entre os militares, do ministro da Justiça, o que não me surpreende, Sérgio Moro, polícia, porque as pessoas não estão lendo o que está escrito. Desculpem, eu sou um liberal. Eu não sou comuna, para usar um termo meio jocoso, ou se quiser, eu não sou comunista. Já há muito tempo, fui, dos 14 aos 21 anos, passou. Não sou um liberal. Não sou um reacionário. E a sociedade liberal só tem um caminho, que é o caminho na democracia do respeito às leis. Ou é isso ou é barbárie. E se quiserem barbárie, seja a esquerda, seja a direita, eu vou dizer não. Agora, dizemos não atentando para a gravidade das coisas, porém, a gente diz não, mas também diz ali, né? Na ginga e na malemolência. Embora já se admita malemolência, por favor, é malemolência porque as pessoas, inclusive, lidam com a coisa do mole. Não, não é isso. Malemolência. Né? E é por isso que o programa progride. Agora, as coisas são sérias e nós vamos corrigir aqui o que precisa ser corrigido. E, ó, as inimigas, como diz a Popozuda, pode bater à vontade, cinema. Ah, o Reinaldo acha que quer fazer caricatura, aquele que sabe tudo, o mais sabido de todos. Não. Primeiro que eu não sou o mais sabido de todos. Até porque não existe um todos e ninguém fez a comparação para saber quem é o mais sabido. Agora, eu, interpretando a frase do Sócrates, filósofo, o do Corinthians também era muito bom, mas eu estou falando do filósofo. O só sei que nada sei. O só sei que nada sei também significa o seguinte, Fábio Cuba. Eu sei o que eu sei e sei o que eu não sei. E faço bom uso daquilo que sei. E graças a Deus, este é o programa de rádio, certamente um dos veículos e um dos produtos jornalísticos mais ouvidos por advogados, juristas, juízes. Eu sei disso. E com a responsabilidade de quem sabe disso, eu digo o que digo, porque a qualquer momento alguém pode ligar e dizer não é isso. Né? E até agora eu não errei, não. Quando errar, venho aqui e digo errei. Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado. Juízes, execução sumária. Vamos lá. A Associação Juízes para a Democracia afirma que a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, esse mesmo que teve o carro alvejado por 80 tiros de militares no Rio de Janeiro no último domingo, foi uma execução sumária. Em nota, a entidade exigiu uma apuração rápida do caso e definiu o episódio como um tenebroso homicídio. Segundo a associação, a operação do Exército foi totalmente ilícita, sem prévia investigação, sem processo, sem julgamento por um juiz competente e sem sentença condenatória. Bom, e foi, né? E foi. Que fique claro, esses militares não estavam na chamada GLO, que é aquela operação, que isso acabou no Rio de Janeiro, aquela operação especial de segurança feita pelo Exército. Eles estavam guardando um quartel no Rio de Janeiro. E entenderam, segundo a versão deles, que o carro representaria uma ameaça à segurança do quartel e mentiram, tudo indica, afirmando que o carro havia atirado contra eles. O que ficou patente ser mentira. Um carro de família com uma criança de 7 anos dentro de um músico, de gente sem qualquer ligação com nada, evidência de crime, nada, uma família que estava indo para um chá de bebê. E recebeu 80 tiros.
Sim, o Exército sentiu o cheiro de problema. Numa era em que você tem um ministro da Justiça que propõe 2 mudanças no Código Penal que dão licença para matar. Atenção, eu não estou colocando como relação de causa e efeito. Eu falo uma língua que faz sentido. E falo com absoluta racionalidade e clareza. Eu estou dizendo, num tempo em que há um ministro da Justiça que propõe licença para matar, porque as alterações que o Sérgio Moro propõe nos artigos 23 e 25 do Código Penal, leiam, confere licença para matar. Num tempo em que você tem um governador como Witzel, que defende a execução sem qualquer processo judicial com uso de sniper, o que contraria a lei. E que admite que autorizou o uso de sniper. E num tempo em que você tem, é necessário dizer, o poder executivo na pessoa do Bolsonaro estimulando o uso de arma, ainda que defensiva, e esses soldados vão dizer que estavam se defendendo, o Exército sentiu o cheiro de carne queimada, para usar uma expressão de Humberto Eco. E prendeu imediatamente os soldados, sem esperar nada. Ao fazê-lo, está desestimulando esse tipo de comportamento. Não poderia ter, estão afastados por enquanto, não, foram presos. Imediatamente. Então o Exército atuou. Só que, infelizmente, e aí a culpa não é só do Exército, a responsabilidade, está havendo uma grande confusão aí. E estão querendo jogar confusão nas costas do presidente Michel Temer. Eu agradeço muito, eu fiz jornalismo, mas eu tenho uma outra formação original, até primeira, que é letras. Durante muito tempo, e uma das áreas desse curso a que eu me dediquei foi interpretação de texto. Modestamente eu sou bom nisso. E é preciso ler um texto e entender o que diz o texto. Ai, só você é capaz de fazer isso? Não. O texto está disponível, por que os outros não fazem? Ou então diz assim, não, Reinaldo, eu li o texto e você está errado, não é isso que está lá. É? Demonstrem. A minha tese está aqui clara. Mas vamos ao que disse o inefável ministro da Justiça. Reinaldo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, classifica a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, que teve o carro fuzilado por mais de 80 tiros de militares no último domingo no Rio de Janeiro, como incidente. Incidente de todo lamentável. Em entrevista à Band, Moro disse que o Exército agiu rapidamente para punir os soldados envolvidos no caso. O ministro também afirmou que a lógica da segurança pública nunca pode ser a lógica do confronto. Em outra entrevista, dessa vez à TV Globo, Moro afirmou que casos como o do músico podem ocorrer, mas o que realmente importa são as medidas que as autoridades estão tomando. Não disse nada, né? Quer ouvir o Moro? Vamos lá. Hein? Olha, foi um incidente trágico. Eu vi, porém, que de imediato o Exército começou a apurar esses fatos e tomou as providências que foram cabíveis. Afastou lá parte dos envolvidos, submeteu eles à prisão e tem que apurar. Se houve ali um incidente injustificável em qualquer espécie, o que aparentemente foi o caso, as pessoas têm que ser punidas. Lamentavelmente, esses fatos podem acontecer. Não se espera, não se treinam essas pessoas para que isso nunca aconteça. O que conta é o que as autoridades fazem a esse respeito, quais são as providências tomadas. E o Exército está tomando as providências cabíveis. Parece tudo muito... Primeiro que quando você diz assim, foi um incidente, você fica falando, bom, pode acontecer de novo, né? Não tem previsibilidade, assim,
Porque o incidente e, em certo sentido, o acidente é aquilo que tem causa, quando você busca a causa, você encontra a causa, mas ele não tem previsibilidade, não tem como eu tomar medidas preventivas. Sim. Portanto, sei lá, a única medida preventiva seria para as possíveis vítimas, quer dizer, passe longe de um quartel. É isso? Aqueles que deveriam nos proteger passam a representar uma ameaça. O problema é que os tiros deles são de longuíssima distância. Como eu não penso isso do Exército, eu vou classificar a fala do Moro de infeliz, mas a fala dele é omissa também. E eu já vou explicar por quê. Vamos dar sequência, porque aí eu tenho o que eu chamaria aí o pulo do gato legal, do bom gato. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, afirma que a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos no Rio de Janeiro, depois da ação de militares, foi um acidente lamentável, aí acidente, não incidente. Hoje o ministro participou de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores na Câmara e, questionado sobre o caso, o militar, o general Fernando Azevedo e Silva, disse: "Eu acho que foi um acidente lamentável, triste, mas foi um fato isolado no contexto das operações que os militares brasileiros foram envolvidos até agora. Foi um incidente, aí sim, que nós vamos apurar e cortar na própria carne, como estamos fazendo agora." Ok, general, só quero lembrar que ele diz aí das operações que os militares brasileiros foram envolvidos até agora. Isso não tem nada a ver com as operações que os militares foram envolvidos. É por isso que é especialmente grave, aliás. E é por isso também que a investigação, eu vou falar daqui a pouco, não cabe à Justiça Militar, não. Leiam a lei. Leiam a lei. Eu já chego lá. O que disse o porta-voz? Reinaldo, porta-voz da presidência, o general Otávio de Rego Barros, afirma que o presidente Jair Bolsonaro quer que a morte do músico Evaldo Santos Rosa seja esclarecida rapidamente. Questionado sobre o assunto, o porta-voz diz que o presidente confia na justiça militar e também que, respeitando a independência dos poderes, ele deseja que o caso seja solucionado da maneira mais veloz possível. Assim como os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o porta-voz classificou a ação como um incidente. Até o momento, Bolsonaro não se manifestou publicamente sobre o caso. Muito bem, vocês querem ver como são as coisas? Ô, Vólio Bene, Oi. entra aí no Google e você que está em casa, não vai tirar o programa, você que está na internet, hein? Abre uma janela ali, mas o programa continua me ouvindo, essa voz doce. Né? Ô, Vólio Bene, pega aí a lei, põe assim, Lei 13.491. Tá aqui. Tá aí. Ô, Vólio Bene, no artigo 1º da Lei 13.491, as alterações que o presidente Michel Temer sancionou, feitas pelo Congresso, no artigo 9º da Lei 1001, que é o Código Militar. Sim. Certo? Ô, Vólio Bene, lê para nós, Vólio Bene, o que diz o parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 13.491, que muda a Lei 1001, que é o Código Penal Militar. O que diz o artigo 1º, Vólio Bene? Lê alto para o povo ouvir. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Nossa, é da Justiça Comum. Sim. É da Justiça Comum. Não tentem enganar os alfabetizados em lei. Eu lamento pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro concedeu ontem uma entrevista, foi ontem ao ar uma entrevista com Pedro Bial, e ele estrupiou a língua de novo. E não foi só com ruga. Foi mais do que isso. Estrupiou a língua, estrupiou a lei outra vez. É ministro da Justiça. Vólio Bene, lê de novo a lei, o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 13.491, que alterou a Lei 1001, que é o Código Penal Militar. Senhores juízes, advogados, juristas que estão me ouvindo, o que é que diz aí, Vólio Bene? Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri.
portanto, da justiça comum. Ah, mas nunca serão da justiça militar quando é militar cometendo crime contra civil? Sim, foi a alteração que o Temer fez. E agora nós vamos para o parágrafo 2º. Quando um militar cometendo crime doloso, seu Fábio Cuba, vai ser julgado pela justiça militar. Quando? Em 3 situações. Vamos lá. Primeira situação, Valeu Bem. Se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo presidente da República ou pelo ministro de Estado da Defesa. Foi o caso? Não. Aqueles militares estavam cumprindo alguma ordem do presidente da República? Não. Estavam? Não. Portanto, por esse item, não é da Justiça Militar. Mas há o segundo item. Quem sabe, Fábio Cuba? Quem sabe? Vai, qual é o segundo? Quando os crimes são praticados no contexto de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Eles estavam na proteção do que é? De uma instituição militar, Isso. uma ação militar não beligerante? Inventar que o quartel está sendo atacado por um carro com pai, mãe, vó, criança dentro? Aquele carro tinha avançado contra o quartel? Então não se encaixa no segundo também. Mas quem sabe o terceiro, Fábio? Vai, terceiro. Se cometido no cenário de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais. Aí tem leis. Aí tem as leis. Tava lá? Era GLO? Não. Não. Era cumprindo o artigo 142 da Constituição? Não. Portanto, os militares que mataram esse rapaz, que mataram o músico, que deram 80 tiros contra a família, não estavam fazendo nenhuma das 3 coisas que a lei remete para a justiça militar quando militares cometem crimes dolosos contra civis. Aí, Valeu Bene, poderia falar, mas então é um vazio legal. Não há vazio legal. Não há vazio legal. O artigo 1º da lei deixa claro que crime doloso contra civil cometido por militares, exceção feita esses 3 casos, vai para a justiça comum. E aí ficamos como? Ficamos com omissão do seu Sérgio Moro. Que ontem, ele deu entrevista para o Bial, depois certamente foi antes do ataque. Aí houve um acréscimo na pergunta ali, por internet e tal. E aí ele veio com a cascata de que é com a justiça militar e que isso nada tem a ver com a mudança que ele quer fazer no Código Penal. Tem sim. Tem sim. Porque segundo o artigo, a mudança que ele quer fazer no artigo 25, você pode ter uma ação preventiva se você acha que vai ter ataque. E o excesso, segundo a mudança no artigo 23, é excusável se for movida pelo medo. Olha aqui, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho respeito pelas Forças Armadas. Aliás, 3 palestras no Clube Militar. Hoje eles não te convidariam. Pois é, só que eu me orgulho de tudo que eu disse lá. E não disse lá nada que eu não pensasse hoje, que eu não pense hoje. Eu estou falando de lei. A justiça militar que se respeite. Os militares que se respeitem. Respeite a tradição do Exército. A boa tradição. Aliás, o Exército reconhecer que isso não é crime militar é um bem para o Exército. Ou eu estou errado? Claro que é. Vão dizer, inclusive, o seguinte: isso não nos pertence. Sim, aplaudo a ação imediata de prisão dos responsáveis. O Exército está percebendo
que isso é uma prática que pode degenerar em coisa muito ruim, porque o espírito do tempo, de algum modo, incentiva esse tipo de coisa. Agora, eu não posso me calar diante da evidência de que esse é um caso que não cabe à justiça militar. É a lei. Mas você está falando do quê? Eu estou falando do Código de Processo Penal Militar. Ora, eu estou falando do Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Militar. É a lei que organiza, neste particular, a atividade militar. É simples assim. Né? Então vamos fazer a coisa certa. E olha, e só para terminar esse bloco, a juíza decide manter a prisão dos 9 militares. Vamos rapidinho, depois eu encerro com o item 5, vai. Decisão da juíza Marian Campos foi tomada hoje após audiência de custódia no Rio de Janeiro e a Justiça Militar acabou determinando a prisão preventiva dos 9 militares envolvidos na morte do músico. Eles tinham prisão temporária, agora preventiva. Está certo. Eu não estou dizendo que a Justiça Militar não vai funcionar, que ela não será efetiva. Eu só estou dizendo para que cada coisa fique no seu lugar. No momento em que nós vivemos a era da bagunça. As pessoas vão e falam qualquer coisa. É a pior coisa desses dias. A ausência de lei. É engraçado que depois eu vou falar de uma entrevista aqui do novo ministro da Educação, que disse a maior quantidade de barbaridades numa única entrevista que eu já li, inclusive no campo do direito, e existe uma certa sede de punir preto e pobre. Em nome do cumprimento da lei. Inclusive o ministro disse, se não cumpre lei, como nós temos... Assim, tem uma coisa assim, todo mundo tem que cumprir... Não, tá. Todo mundo, inclusive o ministro. Aí, como você é comunista, não fala porcaria. Aliás, eu achei engraçado a quantidade de analfabeto que não sabe ser analfabeto, que hoje, ontem no blog, eu dei uma olhada, tinha no blog, gente que participa do chat, agora eles deram, assim, o rapaz, um idiota lá, disse assim, vocês são todos bolcheviques, com CS. Ele nem sabe o que é. Burro, ignorante. Eu não quero gente assim ouvindo o programa. Não posso impedir que ouça. Bolcheviques. Nem sabe o que é. Vai procurar sua turma, cara. Né? Vai ser feliz. Ouvindo aquilo que você acha que já sabe, inclusive bolcheviques. E o meu tio disse uma coisa muito errada, o Fernando Azevedo e Silva. Ministro da Defesa, Reinaldo, afirma que as milícias que surgiram no Rio de Janeiro começaram com uma boa intenção. Tá errado. Desculpa, Fábio, já interrompo aqui. Não existe boa intenção. Se não, general, você vai ter que falar que o Esquadrão da Morte também começou com uma boa intenção. Quem quer que faça execução extrajudicial não começa com boa intenção. Ô, ministro, as milícias desde o começo matavam pessoas por conta própria. Ou a serviço de comerciantes e não sei o quê. Como boa intenção? Ô, ministro, desde o começo as milícias não eram compostas de ex-policiais, às vezes policiais da ativa? Ex-policiais expulsos da corporação por comportamento inadequado? E com a devida vênia à Polícia do Rio, olhe que, num dado momento, para ser expulso da Polícia do Rio por mau comportamento, o comportamento tinha de ser ruim mesmo. Se o ministro fosse fazer a história disso, quando começou, ministro? Com boa intenção? Infelizmente, era o tempo que Bolsonaro dizia, como deputado, que elogiava as milícias,
o filho do Bolsonaro condecorava as milícias. O Bolsonaro, uma vez diante de um grupo de matadores na Bahia, ofereceu o Rio de Janeiro para os matadores da Bahia, dizendo, eu quero que eles atuem no Rio, inclusive oferecendo proteção. Ô, general, o que tem de bom, general, no Estado de Direito feito fora da lei, general? O Exército não se caracteriza justamente pela ideia do cumprimento da regra e da hierarquia? Não comecem a usar essas licenças. Né? Porque senão vai ficar ruim. Aí fica complicado.